Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao tema, eu gostaria de pedir que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, exponha as suas dúvidas, dê as suas sugestões de vídeos para o canal, que nós, dentro do possível, estaremos atendendo às solicitações dos irmãos. Compartilhe com os seus amigos, com os seus conhecidos, seus familiares, para que mais pessoas tenham a sua vida abençoada pela palavra de Deus. E que você venha se inscrever no nosso canal e nos acompanhar semanalmente e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro de nossas publicações semanais. E o tema nós gostaríamos de trazer um tema falando sobre o papel do Espírito Santo na salvação, na conversão dos pecadores. Quando nós olhamos a palavra de Deus, paramos para ler a palavra de Deus, nós entendemos e percebemos pela Bíblia o papel fundamental e essencial do Espírito Santo na salvação e na conversão dos pecadores. Porque, na verdade, ele é quem aplica esta salvação, esta redenção, esse resgate dos pecadores. Então, vejamos as passagens que nos ensinam, que nos trazem esses ensinamentos de vida. O próprio Cristo, quando foi ascender aos céus, subir aos céus, ele disse que o Espírito da verdade iria estar com os salvos, os verdadeiros salvos. Mas ele disse em João 14:17 que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Ou seja, o homem, ele antes de se converter, antes de ser um salvo, ele não possui o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o selo somente daqueles que são salvos, somente daqueles que pertencem a Deus. Todos os que são salvos, eles têm um selo, eles têm um sinal autenticando que eles são verdadeiramente filhos de Deus. E este sinal é o Espírito Santo que habita somente nos crentes. Ou seja, o mundo ele não possui. Por quê? Porque o mundo ainda está andando em impureza, segundo as suas iniquidades. Isaías 64:6 diz que todos nós somos como imundo. Ou seja, todos aqueles que estão no pecado são imundos. E as suas justiças, aqueles que eles chamam de boas obras, são como o trapo da imundícia. E todos eles como folhas caíram, e como as suas iniquidades como o vento os arrebata. Ou seja, eles andam segundo os ventos da iniquidade. Eles andam segundo os ventos do pecado. Eles andam fazendo a vontade dos desejos, da carne e dos pensamentos. Ou seja, uma pessoa salva, ela anda segundo o Espírito. Ou seja, o vento do Espírito, ele sopra aonde quer. E nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ou seja, nós andamos segundo o Espírito Santo. Nós andamos guiados pelo Espírito Santo. Mas a pessoa que ainda não se converteu, ela não possui o Espírito Santo por ainda viver na imundícia da carne. Porém, pela pregação do Evangelho, ou seja, a atuação do Espírito Santo, ela vem atrelada à pregação do Evangelho. Porque se nós percebemos em Romanos 1:16 diz, porque o Evangelho de Deus, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a pregação do Evangelho, por meio da atuação do Espírito Santo, ela traz salvação aos pecadores. E se nós percebermos, o próprio Cristo foi que disse isso em João capítulo 16, a partir do verso 7, no versículo ele expõe, dizendo que, na verdade, se ele não fosse ao céu, o Espírito Santo não viria. Ou seja, porque na verdade Cristo ele teve uma missão, que foi pregar a todos e espalhar, fundar, manifestar o mistério dantes oculto, que era a igreja.
Ou seja, ele diz, sobre esta pedra, ou seja, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, Cristo edificou a sua igreja, morreu por ela, a salvou, a santificou, a adquiriu, a resgatou e ascendeu aos céus e prometeu voltar. E enquanto voltasse, ele deixou-nos um penhor. Ou seja, um penhor, ele é como se fosse uma parte do pagamento. É uma garantia de que ele voltará para efetuar o resto do pagamento. E o Espírito Santo, para nós aqui, ele é uma garantia de que Cristo voltará. Mas, na verdade, para os pecadores, o Espírito Santo ele veio, assim como está no verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, é o Espírito Santo que convence o pecador. É o Espírito Santo que age nos corações convencendo. E de que forma ele convence? Qual é essa forma de convencimento? Ele usa alguma argumentação? Como o Espírito Santo faz para que ele possa convencer os pecadores? Como o Espírito Santo faz para que ele possa mostrar aos pecadores que eles estão em inimizade, que eles estão do lado errado? Nós mostramos agora. Você que está com sua Bíblia, abra, e se não estiver, acompanhe o versículo que será lido. Temos duas passagens alternativas que falam do mesmo assunto, mas que completam a si mesmas. Ou seja, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo vai expor aqui o evangelho. Ele diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora vamos aqui para Efésios. Efésios capítulo 1 e verso 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, o Espírito Santo, ele age iluminando os olhos daqueles que estão em trevas. Ou seja, todo homem, porque se nós percebemos em Cristo, de forma bem sucinta, eu vou dizer, em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais, e em tudo nós somos enriquecidos, possuímos uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada para nós nos céus. Ou seja, e o pecador ele não consegue enxergar isso, ele está tão cego pelo pecado que o seu entendimento está obscuro e ele não consegue dar glória a Deus. Ele não consegue entender a grandeza, a majestade, a santidade de Deus e o adorar. Ele vive em rebelião porque está cego pelo pecado. E o Espírito Santo, ele por meio da palavra, assim como está aqui no Salmo 119. O Salmo 119 ele traz uma passagem interessante, porque ele mostra o papel da palavra de Deus. Ele vai dizer no Salmo 119, versículo 130. Ele diz: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Ou seja, que a pregação da palavra de Deus ela traz iluminação. A palavra de Deus ela vai sendo pregada e o Espírito Santo, ele por meio da palavra, ilumina os olhos daqueles que estão cegos para enxergar as riquezas espirituais que nós temos em Cristo. E uma vez que a palavra é pregada, o Espírito Santo ele age convencendo, iluminando por meio da palavra de Deus os corações. Ele vai iluminando os olhos para que as pessoas possam enxergar. E uma vez que elas enxergam, elas se dão conta de que estão errados, se dão conta do seu pecado e caem prostradas aos pés de Cristo. Ou seja, todo homem ele só precisa ouvir a palavra de Deus e isso precisa da ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo venha convencer de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. Ou seja, Efésios 6,17 diz que a palavra é a espada do Espírito. Como assim? A palavra ela é o meio pelo qual o Espírito Santo ele rasga os corações.
o instrumento que o Espírito Santo usa. A pregação da palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa para rasgar, para quebrar os corações. É a espada flamejante. É o que diz Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, de tanto que a palavra ela é penetrante. Ou seja, na verdade, a alma e o espírito, elas são as propriedades imateriais dos seres humanos. O corpo é a propriedade material e a alma e o espírito são as propriedades imateriais que são quase inseparáveis. Porém, a palavra de Deus, ela penetra. E assim ela penetra nos corações pela ação do Espírito Santo, trazendo salvação, trazendo convencimento do pecado, trazendo os pecados aos olhos das pessoas, e as pessoas entendem que elas não têm salvação longe de Cristo, elas não têm salvação sem Deus. E assim elas são convencidas pelo Espírito Santo que somente em Deus temos salvação. Então, ficou assim entendido qual o papel do Espírito Santo, que é convencer os pecadores, que é agir por meio da pregação da palavra, iluminando os corações, iluminando os olhos, rasgando o véu que impede dos homens crerem em Deus, se converterem a Deus. E por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo age e assim convence os pecadores, ilumina para que eles venham somente enxergar. O Espírito Santo não faz nenhuma parafernália, ele não faz nenhum movimento extraordinário para que pecadores venham se converter. O Espírito Santo age somente na simplicidade da palavra de Deus, iluminando, somente iluminando. Por exemplo, se você está em uma grande escuridão e você tem diversas barras de ouro pesadas na sua frente, você está parado, você está em grande escuridão. E eu pergunto para você, por que você não se apropria daquele ouro que está na sua frente, mas você não está o vendo? Eu acabei de dizer, você não está o vendo. E o Espírito Santo, ele age como uma pessoa que acende a luz, e você vê e logo se apropria daquele ouro que estava ali. Assim é o Espírito Santo. Ele ilumina o entendimento dos homens, e assim os homens, eles entendem que somente em Cristo nós somos enriquecidos, somente em Cristo nós temos essa herança que não se pode murchar. E assim nós nos apropriamos das bênçãos espirituais e passamos a ser o povo adquirido, a nação santa, a geração eleita de Deus. Amém.